Hoje é o dia da ressurreição. E o Salmo 61 é como se fosse a oração dos discípulos no sábado. Porque o sábado precede o domingo da ressurreição. Até no conto popular se dizia: Deus está morto. E numa tradição religiosa havia o sábado de aleluia, onde as pessoas tinham o costume de se apropriar do alheio, como se dissesse: Deus está morto, Ele não está vendo nada. E essa tradição às vezes nos faz relembrar momentos que nós passamos, onde nós nos vemos totalmente desamparados como os discípulos, escondidos, aonde o seu Messias estava morto, sepultado, e eles com medo também de serem mortos, porque eram considerados uma ameaça. E o Salmo 61 é como se fosse aquela oração antes da ressurreição. Talvez os apóstolos, os discípulos, antes de verem o Senhor ressurreto, essa oração caberia muito bem para eles. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e tu me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram seus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Imagine aquele domingo, quando as mulheres foram, não pela ressurreição, mas para embalsamarem o corpo do seu Senhor. Todas as esperanças tinham cessado, todas as esperanças tinham ido embora. Eles não tinham mais por que lutar. Eles não tinham mais um mestre para ensinar. Os milagres que eles viram tinham se tornado inúteis na sua visão, no seu sentimento, porque quem ressuscitava mortos agora estava morto. Só que Deus fazia parte daquele processo, a morte do seu filho, mas também a vitória. Deus, muitas das vezes, nos permite passar por momentos onde dá a impressão que Deus está morto, mas sempre existe o dia da ressurreição. O domingo chamado de Páscoa, que nós cristãos comemoramos no mundo inteiro, representa a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o único inimigo que nós, seres humanos, não temos condições nenhuma de lutar. É a prova de que Jesus Cristo não era apenas um profeta, não era um líder religioso, não foi alguém que passou por aqui para dar um bom exemplo. Ali estava o Filho de Deus, cumprindo um plano de milhares e milhares de anos que Deus tinha anunciado, que Ele ia dar a sua vida por nós, mas que Ele não ficaria preso na morte. Então a oração do Salmo 61 é a oração do sábado, é a oração da tristeza, é aquela oração que não existe mais esperança. Imagine Pedro, que tinha negado Jesus. E o que ele pensa agora? Não é à toa que na ressurreição Jesus
fala assim: avisa os meus discípulos e também a Pedro, porque o coração dele estava por demais arrasado. É assim que muitas vezes nós nos sentimos, arrasados, completamente derrotados, e muitas vezes até achando que a morte é o único alívio que a gente pode ter. Mas Jesus Cristo ressuscitou para inverter esse processo, para nos dizer que existe um Deus eterno nos céus, existe um Jesus Cristo que é nosso irmão, e o Espírito Santo que está hoje na terra para restabelecer o seu reino, para nos dar vida, para dar esperança onde não tem esperança, para fazer forte o cansado, para multiplicar as forças àquele que não tem mais nenhum vigor, para ressuscitar os mortos. Eu não sei se você se sente nesse momento, no momento de morte, mas creia, Jesus Cristo é o Senhor da vida, e quando Ele ressuscitou, Ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Tudo está debaixo do seu poder. Nada foge a seu controle. Nenhum pardal cai do chão sem o consentimento do Todo-Poderoso. E quanto às nossas falhas, nossos erros, Ele morreu por elas. Ele pagou com a própria vida. O seu sangue foi o preço. E a ressurreição é a prova definitiva que é Deus que governa hoje, ontem e para sempre. Mande isso para alguém. Compartilhe. Deus abençoe você.